Hoje vamos aprender a como determinar a tensão nos terminais A e B. Basicamente, nesse exercício ou nesse circuito, pede-nos para arranjarmos formas de determinarmos qual é a tensão de Thevenin nos terminais A e B. Primeiramente, nós devemos entender o seguinte: a partir do momento que aqui não temos nenhum elemento, ou seja, está aberto, é uma parte onde não flui corrente. Vamos lá supor que a corrente quer fluir. A corrente, vamos lá supor que ela quer fluir, ela flui, mas quando chega neste ramo, ela vai se dividir para lá, certo? Indo para lá, outra pode circular para lá, certo? Vamos lá supor que uma parte vai para lá. Só que quando a corrente chega e flui até neste ponto, percebe que já não tem nenhum outro lugar para fluir. E a corrente tem que fluir num caminho fechado. Assim sendo, a corrente quando flui para aqui, ela vê que já não tem mais lugar para onde ir, então eu vou regressar. Ela regressa e volta a passar para aqui, o que simboliza-nos que no final de tudo, o que acontece é que a corrente passa desta forma aqui. Ela vem, mas por saber que aqui não temos nenhuma ligação. Se tivesse ligado, aí sim. Ou por outra, se tivesse um elemento, vamos lá, um indutor aqui, aí sim. Mas não tem nada, é um caminho aberto, está aberto aqui. E se está aberto, não flui corrente. Por isso, o trajeto da corrente é simplesmente deste ponto D e vai até o ponto F. E igualmente aqui, sai do ponto D, vai até o ponto F sem nenhuma interferência no caminho. Ou seja, a corrente que flui neste elemento é igual à corrente que flui neste elemento aqui. Então, primeiramente, eu vou ter que pensar o seguinte: se eu quero saber a tensão que passa aqui, desde que eu retire a equação de Thevenin, primeiramente você precisa determinar o sentido da corrente. E este sentido, você vai ter que gerar uma malha, o sentido de uma malha. Temos várias malhas aqui, né? Mas as malhas mais visíveis temos esta, ok? Então, podemos dizer que vou determinar a corrente na malha. Só que tem uma regra: não gire na malha que possui fonte de tensão. Quando você chega aqui, percebe que aqui tem uma fonte de tensão, então essa malha não vai nos servir, ok? Chegando nesta malha, podemos usar tanto esta, assim como tanto esta malha, porque nenhuma delas aqui possui o que se chama fonte de tensão. O primeiro passo é determinar o sentido. O sentido deste tem que passar lá onde tem a fonte, lá onde tem a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin está aqui. Por mais que eu circule esta malha, ou mesmo esta malha, eu estarei a fazer uma boa escolha, porque ambas vão passar pela tensão de Thevenin. Então vamos lá supor que eu vou girar esta malha aqui, naquele sentido que eu tinha girado. Pode ser neste sentido aqui. Pronto, então, como é que vamos fazer esta análise? Simplesmente vamos retirar a equação desta malha aqui. Nós sabemos muito bem com outros métodos que para poder retirar aqui, vamos trabalhar com a segunda lei de Kirchhoff. Então, o que diz a segunda lei de Kirchhoff? Analisando como a segunda lei de Kirchhoff nos fala, vamos analisar esta malha aqui. Então, vamos aqui determinar o sentido das correntes primeiro também. O sentido das correntes, sim, mas que correntes são estas? Então, aqui nós podemos chamar, como já temos I1 aqui, nós podemos chamar aqui I2, aqui nós podemos chamar I3. Estamos a dar nomes, mas nós não podemos dizer aqui, como aqui temos um nó, então aqui já vai circular outra corrente e dizer que aqui circula um I4. Não, porque sabemos que tudo aqui está em série. Significa que este I2 chega até aqui, igualmente esse I3 chega até aqui, ok? Simples quanto isso. Então vamos lá retirar a equação desta malha de cima aqui, esta malha aqui, ok? Então, como é que vamos fazer? Vamos começar a analisar deste ponto aqui, vamos começar a andar deste ponto. Ando e encontro este meu 4 ohms aqui, que é o valor da minha resistência. Então vou dizer 4 vezes a corrente que passa ali, que é o I3, certo? Ando, passo por aqui e encontro a minha tensão de Thevenin. Então vou colocar mais a tensão de Thevenin, sempre com o valor positivo aqui, né? Mais a tensão de Thevenin e circulo esta minha malha, chego até aqui e volto. Só que a partir do momento que eu chego aqui, esta minha corrente I2 tá aí para baixo. Percebem? Que esta tá a apontar para baixo. E aqui, lembrando que aqui estava a apontar essa nossa corrente I3 para baixo. E como a nossa convenção da malha está em concordância com o sinal daqui da corrente, ou seja, esta minha malha circula neste sentido, enquanto esta minha corrente também circula neste sentido para baixo, ambos estão no mesmo sentido, por isso é que chamamos logo positivo, né? E aqui está acontecendo o contrário. O que acontece é que a nossa malha, a nossa corrente está a apontar para baixo, certo? Então primeiro eu vou colocar o valor do nosso indutor aqui, que é o menos J6 vezes a sua corrente. A corrente, como está a apontar para baixo, e esta minha convenção da malha está a circular para cima, está a fazer esta coisa, sentido horário, enquanto está aí para baixo, então os sentidos não são os mesmos. Por isso, eu vou dizer aqui
menos o I2 também, porque o I2 não está no sentido real, está no sentido, porque o I2 está a voltar, está no sentido contrário da convenção da nossa malha, ok? Vou trazer isso de uma análise mais simples para vocês poderem perceber. Mas porque temos este ponto aqui, este é o meu sentido, que é este, enquanto este é o meu sentido da corrente I2, certo? Este vem e passa por baixo, certo? Enquanto este passa por cima. Então, ele está a fazer um cruzamento. O sentido não é o mesmo. O sentido seria o mesmo se, porventura, tivéssemos uma situação desta, onde o sentido da nossa malha fosse este, como aconteceu aqui no I3. Vou simbolizar aqui no I3. É o ponto, aqui temos a nossa malha e aqui temos o I3 a apontar para baixo. Então, o que acontece é que esta corrente de malha, ou esta convenção da nossa malha, é o sentido horário, né? Passa exatamente aqui de cima. Então, você passa por aqui, passa em cima do ponto, enquanto esse também passa por ponto. Então, ambos estão a ir para baixo. E se os dois estão a ir no mesmo sentido, então é positivo. Aqui, como os sentidos não são os mesmos, negativo. Vamos igualar a zero porque já giramos toda a nossa malha. Partimos daqui, adicionamos este, vimos daqui, viemos daqui, adicionamos este e terminamos aqui. Então, igual a zero. Então, depois deste ponto, nós queremos é o quê? É a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão nestes dois pontos A, B, basicamente, né? Então, como é que vamos fazer? Vamos mandar tudo que não é tensão de Thevenin para aquele membro. Primeiramente, posso organizar essa minha expressão. Posso dizer assim, aqui terei 4 e 3, mais a tensão de Thevenin. Aqui lembrando que temos menos J6 a multiplicar por menos I3, o menos I2 nesse caso, né? Então temos o menos J6 a multiplicar por menos I2. O menos e o menos simplificam-se e vira positivo. Então por isso eu vou dizer mais J6 I2 igual a zero. Quero deixar a tensão de Thevenin, então vou levar tudo que não é tensão de Thevenin para aquele membro. Então vou dizer que a tensão de Thevenin vai me ser igual. Levo isto para lá e levo isto para lá. Como são positivos, quando vão para lá mudam de sinal. Ficamos com menos 4 e 3 menos J6 e 2. Agora o que nos falta é saber qual é o valor do I3 e qual é o valor do I2 para vir deixar nessa nossa expressão aqui. É a coisa mais simples do mundo para poder calcular. Vamos lá supor que você quer calcular aqui o I2. O que é que você tem que fazer? Sabemos que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Em análise de circuito em corrente contínua, mas a resistência aqui substituímos por impedância. Isso porque estamos em corrente alternada, certo? Então precisamos saber qual é a tensão deste nosso ramo e qual é a impedância desse meu ramo. O que significa é o que? Vou dizer que o meu I2 vai ser igual à tensão do ramo. A tensão do ramo é esta aqui, de 120, porque sabemos que neste terminal, assim como neste ponto, está a chegar aqui 120 de tensão. Assim sendo, 120 vai circular para este, assim como para este, porque são esses dois ramos ligados em paralelo, compartilham a mesma tensão. Sabemos muito bem disso. Então, vou colocar aqui o traço de fração e aqui em cima vou colocar o que é a tensão. A tensão é de 120 e o ângulo de 75 graus. Enquanto que aqui embaixo tenho aqui comigo o valor da impedância deste meu ramo aqui, a partir deste ponto até neste ponto. Impedância é o quê? É somar essas reatâncias. Aqui temos aqui a reatância no capacitor, que é J6, vou colocar menos J6, mais o 8, que são estes dois elementos que possuem neste ramo. E igualmente, para calcular o I3, vou usar a mesma analogia, vai ser igual à tensão sobre a impedância. Então, vou dizer que o I3 vai ser igual, vou colocar aqui o traço de fração, né? Vai ser igual a tensão, que é 120 com 75 graus. Sabemos que esse ramo também compartilha a mesma tensão, que é essa de 120, porque dois estão em paralelo, ok? E aqui, igualmente, vou colocar aqui o valor da sua impedância daquele ramo. E qual é a impedância daquele ramo? Vai ser igual a 4, primeiro elemento, mais o J12. Fazendo este cálculo, encontramos o valor do I2 menos 4,47 mais o J11,14. E da mesma forma, chego aqui no I3, fazendo essa operação, dá-me um valor de 9,47 mais o J 0,57. Simples quanto isso. E depois disso, vou colocar todos esses valores do I2, assim como o I3, nesta expressão principal aqui. Me ficando assim, tensão de Thevenin sendo igual a menos o 4 vezes o I3. O I3 calculamos que é este aqui, de 9,47 mais o J 0,57. Desta forma, menos o J6 vezes o I2. O I2 calculamos aqui que é de menos 4,47 mais o J11,14. Fazendo toda esta operação, dá-nos uma tensão de Thevenin 28,1
96 mais o J 24,54. Então, esta é a tensão de Thevenin, ou seja, a tensão nesses dois terminais aqui AB. Assim sendo, terminamos com o exercício. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse e até o próximo.